Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou aqui com meu amigo Douglas Barreto e vamos falar sobre as notícias da semana em relação à política nacional. Bom, meu amigo, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui. E já queria começar falando sobre a CPMI do dia 8 de janeiro. Até o momento não foi instaurada, já existem assinaturas mais do que suficientes para ela ser instaurada e não foi. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até agora nada. O que você tem para falar para nós sobre isso, Douglas? Bom, primeiro, bom dia a todos aí que estão nos assistindo e acompanhando. Eu entendo que no meio político, né, até essa própria manifestação, a gente volta um pouco aí atrás, toda manifestação, quando tem um grande volume, eu sempre entendo que tem alguém orquestrando, não incendiando, orquestrando e sempre, de certa forma, organizando a baderna. Né? Então, eu entendo que a não instauração da CPMI é mais um motivo de que me reforça a ideia de que tem alguém mal intencionado, ou tiveram pessoas mal intencionadas nesses atos. Então, tiveram interesses na orquestração e agora não se quer criar uma CPMI ou se investigar para não encontrar os verdadeiros culpados, né? Essa CPMI, para começar, ela já começa diferente, né? Porque a gente sempre ouviu falar de CPI, né? CPMI é um nome um pouco diferente do que a gente costuma ouvir, mas a diferença está normalmente CPI ou ela é feita pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado. Já a CPMI ela é feita pelos dois. A gente pode ver aí, Douglas, que existem duas possibilidades, tá? E as duas possibilidades são ruins para o presidente Lula. Uma, que achem de fato que houve alguém por trás coordenando tudo aquilo do lado da esquerda. Então, poxa, por que estão fazendo tanta força para não ter essa CPMI? Se eles que foram tanto que falaram de atos antidemocráticos, isso, aquilo, outro, então o povo já começa a pensar, por que eles estão com medo? Porém, também tem que se pensar em outro lado, que é o seguinte, uma CPMI ou uma CPI, ela trava o país. Lembra da CPI da Covid? Gente, era horrível. Todos os dias aquela falta de educação, maus tratos a pessoas trabalhadoras, tratando misericórdia, aquilo foi... Explorando a desgraça da população. Exatamente, e o sofrimento, né? Uma falta de respeito com a população, fizeram aquilo. Eu não esqueço da doutora Izzy Hamaguchi, se eu não me engano, esse é o nome dela, uma senhora, foi destratada em rede nacional, foi muito feio, uma médica respeitável, conceituada, o que aconteceu ali foi feio demais, e enfim, mas o país parou, não se falou sobre outra coisa. Então, o governo Lula já começou sem plano nenhum, tá? Então, se instaurar uma CPMI em março, no terceiro mês, para começar, eu acho que vai ser o recorde, nunca, jamais vimos isso, de ter uma CPI ou CPMI com 3 meses de um governo, e não que a CPMI vai investigar direto ele, vai investigar os atos e buscar quem são os culpados, mas isso vai travar tanto, porque vai parar Câmara dos Deputados, vai parar Senado, o Judiciário vai estar ali dando backup, dando um reforço o tempo todo. Então, vai parar o país, no momento onde temos um presidente que não tem um plano de governo, ele tá governando conforme a onda. Parar, eu acho que nem é dos piores cenários. Porque, de repente... Na minha opinião, nem é. É verdade. Mas para ele não sei se é tão ruim. Eu gostaria que esse novo governo não fizesse nada. Para mim seria uma grande vitória, porque eu só espero, enfim, decisões e
e obras, e enfim, um caminho ruim. Então, ele não fazendo nada já é uma grande vitória. A gente tem que acompanhar. Espero que toda a bancada do Senado e da Câmara faça um olhar bem criterioso em cima de todas as decisões. É um trabalho sério. Em cima de todo o trabalho do Executivo. Mas eu entendo... Sem revanchismo, né, Douglas? Sem revanchismo. Sejam profissionais, sejam coerentes. Mas uma coisa que eu aprendi, Marcos, quando se fala em governo, desde uma cidadezinha pequena que tenha, sei lá, 5, 10 mil habitantes, ao governo de um país, o que muda é o volume. Sim. Assim como administrar uma empresa pequena, e obviamente tem toda a sua complexidade na administração de uma empresa grande, envolve muito mais pessoas, mas o que de certa forma muda é o volume. Né? Então, se você está tratando uma cidade o prefeito de uma cidade com 10 mil habitantes, muito diferente de governar o país com 220 milhões de habitantes. Sim. Então, tem essa diferença pelo volume, né? E a complexidade aumenta no volume. Mas tem alguns princípios e alguns comportamentos, né, que se mantêm quando se fala em administração. E semelhante a empresas, né? O bom gestor, ele procura sempre a transparência, ele sempre é orientado por metas claras e transparentes e por premiação das metas. Então, o bom gestor, ele vai procurar ter sempre a maior clareza possível, e isso serve para todos os âmbitos, né? A transparência, criar suas metas em cima de um planejamento, ou seja, você tem um caminho a seguir de gestão, e aí a organização é importante nesse cenário. Quando não se tem um bom gestor, isso é comum. Bom, trabalho aí há 20 anos em empresas de diversos tamanhos, na verdade em grandes corporações já nos últimos 15 anos pelo menos, e é isso, quando você não tem uma boa gestão, toda bagunça é bem-vinda, porque atrapalha a mostrar a sua fraqueza na gestão. Então, quando a gente vê a desorganização entre os três poderes, um sobrepondo o outro... Hoje não tem mais. Acabou. Só teve até dezembro de 2022. Você... Está ensaiado. Está ensaiado. E a bagunça. É ensaiado. Quando você vê o judiciário se metendo e tomando decisões que são decisões do legislativo, ele está sobrepondo a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Quando você vê o legislativo tomando decisões do judiciário e por aí vai, você está trazendo uma bagunça que no final das contas é improdutivo para o país. Isso traz um alto custo para o país, e custo financeiro e custo esse que impacta diretamente na vida do cidadão. Né? Sabe o problema, Douglas? O problema é o poder centralizado. E, infelizmente, sinceramente, eu acho que isso deveria mudar. Por exemplo, por que a CPMI não foi instaurada? Simplesmente porque Rodrigo Pacheco não abriu a sessão. Porque ele sabe que ele tem, é lei, ele tem que abrir, porque já tem as assinaturas necessárias para se instaurar a CPMI, só que ele não abre a sessão. Você lembra quando o Mendonça foi indicado por Bolsonaro para ir para o STF e tem que acontecer aquela sabatina? Lembra o que o Davi Alcolumbre fez? Ele sabia que ele tinha que pautar a sabatina do Mendonça, mas ele não pautava. Aí com isso o que ele faz? Ele atrasa a entrada do Mendonça no STF. A esquerda, cara, eles jogam direitinho. E o Pacheco, ele joga fechado com Lula. É triste ter um presidente do Senado assim. Ganhou, teve aí a chance, né, do Marinho entrar, mas infelizmente não ganhou, ia destravar várias coisas
lá no Senado. Mas está aí, ó, o problema é esse. Por quê? Como é que deveria ser, Douglas? Ok, tem um presidente, ok, ele foi eleito pelos senadores, pela maioria, então é ele quem coordena as pautas do Senado. Rapaz, mas se ele não está fazendo o que é obrigação dele fazer, deveria haver uma comissão simples que tivesse poder de falar, ó, pá, instaurada a CPMI, vamos começar os trabalhos. Mas não, está na mão de uma pessoa descobrir o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Concordo com você. E quando a gente fala desse grupo, quando se fala em político, eu já tenho alguma resistência, porque meu entendimento é muito, muito claro e simples sobre políticos. Sim. Não produzem nada e vivem à base da exploração da população e do cidadão. Isso tem mudado, sejamos justos. Tem. Mas ainda temos uma maioria assim. Temos um caminho muito longo aí para chegar num cenário minimamente razoável, no meu ponto de vista. Sim, está longe. E sim, a bagunça é o que, mais uma vez, voltando, a desorganização, a desordem, a bagunça só privilegiam, é uma arma que o PT usa. O PT não trabalha na organização, o PT não trabalha na transparência, não trabalha na honestidade. E quando se fala o PT, não só o PT, como todos os seus partidos que ali que orbitam o PT. O PT é o chefão da esquerda, e que vivem, né? É o tubarão e o PSOL, o PCdoB, é o peixe piloto. Que ficam orbitando, né? Isso aí. E ali sobrevivem às custas, ou em torno, né? Na verdade, em parceria, talvez, com o PT. Então, assim, a organização não é parte do perfil deles. A gente não pode esperar decisões sensatas, poder, né? Meu Deus. E a gente está num cenário agora que o nosso presidente, após todas as suas facetas serem explanadas para todo o país, na verdade não só para todo o país, para todo o mundo, ele sabe que já é conhecido, a sua máscara caiu e agora ele não precisa fazer uma média ou tentar esconder, porque todos já conhecem os seus princípios, conhecem a sua direção e sabe o que pauta, né, o que norteia suas decisões, e que não é jamais o bem-estar da população, não é jamais o desenvolvimento do país. Não. É um plano de permanência, no poder. E enriquecimento ilícito e domínio, enfim, uma ditadura que se tenta instaurar no país. Tenho fé de que não chegaremos ao cenário de países vizinhos nossos, né? Porque o brasileiro se ligou em política há tempo. Se ligou, exato. Só que ainda estamos longe de uma cultura política geral. O cidadão brasileiro ainda é muito desligado de política. Isso tem a ver com outro assunto que a gente vai falar, e eu gostaria de já agora, se possível, que a gente pudesse introduzir esse novo assunto que tem a ver com o Flávio Dino na Maré. A cultura do povo brasileiro acompanhar política, isso não é cultural, e a esquerda não gosta disso. A esquerda não gosta. Se você parar para perceber, o hype sobre política está lá embaixo. Pouquíssimos ainda conseguem trazer o hype para a mídia. O que eu vejo hoje é o Nicolas. O Nicolas consegue, e até algumas pessoas de direita questionam, poxa, o Nicolas não devia fazer isso, não devia fazer aquilo outro, mas de um jeito ou de outro, o Douglas, o Nicolas é o único que está trazendo o hype da política para as redes sociais, para a mídia. Então, quando o povo para de falar sobre política, o povo emburrece. Sabe por quê? Isso tem a ver com esse nosso assunto que a gente vai falar agora. Flávio Dino na Maré. Douglas,
Eu recebi esse vídeo de várias redes sociais diferentes, tá? E teve um amigo que jogou em um grupo, que eu não vou falar qual é, ele jogou num grupo, eu tive a vontade de botar assim, meu amigo, 99,9% das pessoas desse grupo que votaram no Lula sabem quem é Flávio Dino. Douglas, eles não sabem quem é Flávio Dino. Não sabem. E eu não estou ofendendo. Por quê? Uma das coisas que a esquerda faz e faz com maestria é fazer o povo não olhar para a política. A galera da esquerda não sabe que no governo anterior a gente tinha 23 ministérios e hoje tem 37. Eles não sabem disso. Eles não sabem Cada ministério, diga-se de passagem, é uma fortuna. Tem pasta que bate 700 bi. 700 bi. É uma fortuna que custa aos cofres públicos e ministérios que não fazem o mínimo sentido para o país, né? Se você olhar todas as grandes economias, os países de grande economia, nenhum bate a metade do que nós temos de ministério. A Alemanha não bate, os Estados Unidos não bate, todo o Reino Unido não bate, Espanha e por aí vai. França, que é um país grande, europeu e grande, né? Quando a França é o país mais parecido, é o país europeu mais parecido com o Brasil, com a sua história, tamanho e, enfim, toda a sua infraestrutura. É o país europeu mais parecido, na minha visão, com o Brasil. E lá também não se tem 37 ministérios. Então, quando se fala num volume grande de ministérios, a galera é da um esquerda. abuso. Aí a gente volta a falar sobre o assunto. Voltando Flávio no vídeo, Dino. eu penso o seguinte, tá? Primeiro, eu faço votos, peço a Deus todo dia de que um dia possamos ter o privilégio de explorar todo o nosso país. E aí, quando eu falo privilégio de explorar todo o nosso país, é ter a condição de entrar e sair em todo o canto do Brasil, com segurança, com dignidade. Eu tenho amigos que moram em comunidades, gostaria de poder entrar e sair em todas as comunidades sem medo. Tá? Faço votos e peço a Deus que a gente consiga chegar a esse cenário. Na minha visão hoje, estamos muito distantes desse cenário. Hoje nós não conseguimos pensar, eu não tenho coragem de entrar em uma série de comunidades que tem no Rio de Janeiro, sendo carioca. Aqui no Rio, quando você bota um determinado lugar, o próprio GPS já Waze, te alerta para que não Maps, passe pelo local. Não, e se você for para o local, ele diz alto índice de criminalidade. Alto índice de criminalidade. Então, assim, primeiro eu gostaria de passar essa minha visão do que eu espero e tenho ainda alguma fé que a gente um dia consiga. Honestamente, não tenho pretensão que isso ocorra rápido. Mas eu queria destacar um fato importante. Primeiro, para quem conhece aqui toda a geografia do Rio de Janeiro, que conhece a história, a cultura e todo o seu desenvolvimento, a sua infraestrutura do Rio de Janeiro, sabe o seguinte: nós temos algumas comunidades que a única polícia que entra é a polícia especializada, ou seja, os batalhões de choque, BOP, super blindados e com aparato bélico, militar fortíssimo. Esse é um ponto já primeiro a se destacar. E como é que você pega um ministro que, até pelos protocolos, e isso acontece, não é só no Brasil, a grande maioria dos países, existem protocolos de segurança para os seus governantes, e aí no seu primeiro escalão ali, né, aí diga-se o presidente e ministro, existe um protocolo de segurança. Posso te interromper? Sim. Uma vez eu estava na Dutra, aqui no Rio de Janeiro. Eu não lembro a cidade, era no interior.
tá? E Pinheiral, alguma coisa assim, mas eu estava na Dutra. Aí eu parei num posto para pegar uma informação. Douglas, me passa uma batida de carros. Aí você vê tudo carro oficial e moto, passando. Demorou, vou te falar, uns 3 minutos para passar todos os carros. Aí, de repente, passa um carrão no meio. Quem estava passando? Era o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Estava passando ali. Rapaz, eu olhei assim, eu falei, caraca, que nível de segurança. E essa semana a gente vê o Flávio Dino chegando com 2 carros, sem ninguém na frente dele. Ele é o ministro da Justiça. Ministro da Justiça. O ministro da Justiça normalmente é uma pessoa odiada por quem pratica injustiça. Sim, exato. Concorda comigo? Então, é aí onde vem a estranheza. Por que eu quero destacar todos os protocolos de segurança? Eu já participei em eventos que tiveram a participação, por exemplo, solenidades com o presidente da República, sim, autoridades. Um aparato desconfortável, inclusive. Né? Primeiro, para quem não sabe, se o presidente, ou enfim, antes deles chegarem a um local, para algum evento público ou alguma agenda, vai antes uma equipe para fazer toda a sua investigação de segurança. Então, se o presidente tem, ou um ministro tem uma palestra, seja na Firjan, seja em qualquer órgão ou qualquer entidade público-privada, um dia antes ou algumas horas antes vai uma equipe fazer toda uma investigação. Existe um cerco de segurança feito e tudo mais. Então é um aparato muito grande para qualquer ministro. Daí também voltar a falar a questão dos custos. Um ministro custa muito caro para o país. Só um adendo. E existem todos os protocolos. Esses protocolos são normais para todos os países. Você não inclui, por exemplo, no mesmo avião todo o seu primeiro escalão de governo. Não. E por aí vai. Esse é um exemplo muito comum para que todos entendam. Quando você assiste isso, ou um filme americano, que é muito comum nos filmes americanos, essa apresentação, e você jamais vai ver em um avião, por exemplo, o presidente e o vice-presidente fazendo uma viagem juntos. Não existe isso por conta dos protocolos de segurança. Então, assim, a gente já destacou aqui 2 pontos. Primeiro, na Maré, a gente sabe que existe um alto índice de criminalidade. Você não entra um carro da polícia, do batalhão expresso, enfim. Quem entra sempre são os batalhões especializados, com algum preparo e antecipado, né, com todo um planejamento, uma rota bem pensada em questão de horários e tudo mais. E aí você vê um ministro federal entrando somente com 2 carros dentro do maior complexo. Ele sai do carro tranquilão, sem nenhum tipo de preocupação. Assim, no mínimo, de se duvidar, de se investigar. Eu acho que é muito passível de investigação. Eu acho um absurdo isso. Todo cidadão que não seja morador da Maré vai ter seus receios de entrar lá. Infelizmente, gostaria eu que não tivesse. Sim. Mas o fato é esse. E a própria polícia, não é qualquer polícia que entra. Você não vê imagens do prefeito entrando, do prefeito da cidade do Rio entrando, você não vê, e eles não entram. Simples assim, é bem simples, não entram. E aí quando você vê um ministro que teoricamente, né, deveria ser odiado por quem está lá naquele local, né?
não pela população, mas pelos criminosos que ali estão, porque a densidade de criminosos dentro de uma comunidade é de fato maior e é muito grande. E comumente são odiados. É um ministro que está ocupando uma cadeira pela qual entendo que, né, abaixo do presidente também é uma com cuidado e protocolos talvez o segundo excepcionais. Né? É um ministério que requer alguns protocolos adicionais de segurança, talvez abaixo do presidente e o vice está ali também com rígidos protocolos de segurança, ele entrando no principal complexo de comunidades aqui do Rio de Janeiro. Então, é estranho. Resumindo, muito estranho. É fora. Não podemos afirmar nada, sejamos coerentes. É fora do habitual. Totalmente. Fere os protocolos de segurança, a maneira que ele chegou. Fere não totalmente. Tem uma viatura da PM com ele. Né? PM, nem a PM ele escalou. Não é, se o ministro quiser ir almoçar na casa da sogra no domingo, ele vai ter mais segurança do que ele tinha para entrar no Complexo da Amarela. Claro. Tá? Se ele quiser ir passear no Pão de Açúcar, ele vai ter um aparato muito maior do que ele teve. Fecha um local. A rua ali estava normal. Comércio tudo aberto, as pessoas circulando. É incompatível a ação, o evento é muito incompatível ao de um cargo de ministro do país, né? Então... E a mídia? Não, extremamente tendenciosa. Se não existissem redes sociais hoje, a gente nem saberia disso. E é o que está nos salvando, de certa forma, claro, é o que está nos trazendo aí alguma luz sobre toda a escuridão que existe nos atos políticos. Sim. O que tem nos ajudado, né? Apesar de toda a intervenção política que há, que não é pequena, né? O STF usa o poder da caneta a todo momento, né? Hoje nós temos o cidadão de bem, hoje tem medo de falar STF. A gente aqui tem de comentar. Então, sérios receios, né? Sérios receios. Não podemos falar tudo que a gente acha. Não posso, então não podemos, né? Hoje eu prefiro não opinar nas minhas redes sociais, eu não opino sobre política, não escrevo, quem me conhece sabe, eu tenho algumas visões políticas muito bem claras, mas eu evito postar minhas opiniões sobre todo o Poder Judiciário, eu evito postar. Não, sobre o Poder Judiciário não se pode falar. Sendo sincero, não se pode falar, porque é complicado. Enfim, hoje em dia é complicado. E temos que tomar cuidado, temos que estar de olhos muito abertos, né? Eu vejo muito a influência política e decisões em cima das principais redes sociais aí, Facebook sofre muito, WhatsApp. As Big Techs estão politizadas, né? O YouTube já corta, já te cancela, te censura sem pedido da justiça. Sim. Até o ano passado ainda havia pedido, agora não, eles censuram, o que você falou é contra a nossa política. Eu entendo que é até para evitar custos financeiros para eles, porque imagina o quanto de jurídico, o custo judicial ou jurídico. Não, Douglas, não. Plataformas... Porque quando um juiz bate o martelo, eles obedecem e não tem prejuízo com isso. Olha, corta o vídeo do Marcos aí. Puf, cortou. Ó, você não respeitou a nossa... na verdade, o Twitter mostra assim, né? Esse perfil está fora do ar devido à ordem judicial. Normalmente, inclusive aparece até em inglês isso aí, né? Enfim, eles não têm custos com isso. Eles só terão custos se eles não obedecerem à ordem judicial. Mas a mídia, ela é enviesada. Você percebe redes sociais e jornalismo enviesados. Não tem outra Mas história. a rede social, ainda pela sua complexidade, eu acho que ainda é o que nos
a nossa capa protetora, Sim. eu diria. Sim. Tem ainda o pé aí que... abriu, né? Ainda bem que o leque abriu, né? Porque Exato. se hoje a gente estivesse só na mão das principais, das maiores, Grupo Meta. mas como vieram umas menores, veio o Telegram, Exato. veio o Guerra, veio, enfim, outras... O próprio Twitter, com essas mudanças aí, pode ser que tenha alguma evolução. Cara, eu não sei Não qual sei, é o ranking, mas a impressão que eu tenho é que o Twitter é a maior rede social do mundo. O Twitter, nós não temos ainda dados para saber se vai ser menos politizada ou controlada com a aquisição do Elon Musk. Segundo ele, a ideia é que ela seja uma rede aberta. Sim, é uma rede aberta, Douglas, mas vamos ser sinceros. Né? Porque, vamos lá, saiu uma ordem judicial, cancele o perfil do Nicolas, suspenda o perfil do Nicolas Ferreira. Ele tem que obedecer. Ordem judicial, ele não pode falar, não, eu sou dono do Twitter. Porque se ele não obedecer, mesmo que a base da empresa dele, parece que ele demitiu todo mundo do Brasil, né? Sim. Mesmo que a base dele seja americana, para ele funcionar nos IPs brasileiros, tem que ser de acordo com a nossa lei. E se o juiz falar, cancele esse perfil, ele tem que cancelar. Se ele falar, não, eu sou o dono do Twitter, eu não vou cancelar. Ele vai, a ordem judicial vem e manda cancelar o Twitter no Brasil. Como já aconteceu com o WhatsApp. O WhatsApp, lembra que já ficou 24 horas por ordem judicial e não foi juiz de grandes instâncias, de instâncias superiores, não. Foram juízes regionais. Bateram o martelo, pare o Twitter. O Twitter não, o WhatsApp. Parou. Simples. Lembra, e outra observação, que as decisões judiciais não são pautadas no conteúdo, e sim em quem fala. Quem pede, né? Então, é quem fala. E o seu conteúdo. Você não pode ir contra todas o que baliza o judiciário hoje, suas decisões. Não indo contra, tudo bem. Mas se for contra, eles vão usar o poder da caneta. Ô Douglas, isso aí nos leva ao nosso próximo assunto, que foi o que aconteceu essa semana. O Lewandowski, ele simplesmente cancelou uma lei. O Congresso vai lá, pauta um projeto de lei. Os deputados votam. Aí fazem observações, inclusões, exclusões, aprovam. Vai para o Senado. O Senado faz inclusão, altera, mexe isso, aquilo outro, aprovam. O presidente da República vem, sanciona. Mais de 600 pessoas envolvidas para a aprovação de uma lei. Aí um juiz do STF vem e cancela a lei. Essa semana, Douglas, a gente teve o cancelamento da lei das estatais. A lei das estatais foram canceladas. Isso é um assunto muito sério. Foram canceladas, não, foi cancelada. Isso é um assunto muito sério porque, mais uma vez, o legislativo está sendo ignorado. E a única pessoa que pode fazer alguma coisa a respeito disso é Rodrigo Pacheco. Só que não faz. Não faz e não vai fazer. Não vai fazer. É simples, ele não vai... É a corrida de gato e rato. Uhum. Né? O legislativo não vai atrás do judiciário com medo do poder da caneta e das retaliações. Mas recentemente... Então, ele tem os seus receios, tem os seus medos do judiciário, né? E quando eu falo seus medos, é porque tem débitos, tem buracos aí que eles podem... É um não mexe comigo que eu não mexo contigo. Exato. Então, só que recentemente houve um mexe comigo. E o Rodrigo Pacheco se impôs, você soube disso? Um senador foi... Se você parar para perceber, durante todo o governo Bolsonaro, vários deputados federais sofreram com ações do STF. Sim. Senadores não. Sim. Recentemente teve um senador que teve suas redes sociais canceladas.
O Pacheco chegou lá, não lembro se foi no mesmo dia. Se eu não me engano, durou 4 dias. O Pacheco chegou lá, pô, Senado não, mexe com o Senado não. Douglas, foi instantâneo, pá, liberaram as redes sociais. Aí quando esse senador foi censurado, né, teve as redes sociais, um outro deputado tinha sido junto com ele. Então, eu não lembro qual foi o deputado. Então, esse mesmo deputado que foi junto com o senador, teve também as redes, também teve as redes restauradas. Mas o jogo é bem ensaiado. Tipo assim, não mexe, porque eu não posso concordar que seja uma corrida de gato e rato. Porque gato e rato sempre tem umas fortes, tem umas fracas. No caso do STF e Rodrigo Pacheco, eles estão aqui. Sim. Não mexe comigo, que eu não mexo contigo, e vice-versa. Mas assim, eu gosto de até para ser didático aqui, para quem não entender, o papel do legislativo é legislar, executivo executar e governar, gerir o país. E o judiciário e o STF, mais especificamente, ele deveria ali ser, o STF especificamente, ser o guardião da Constituição e entrar e decidir sobre ações somente em casos de inconstitucionalidade. Acabou isso. Não, isso já acabou há muito tempo. O STF hoje... Os caras decidem se a polícia sobe o morro ou não. Ele define a sua pauta. O STF decidiu no início da pandemia que a polícia não podia entrar nas favelas do Rio de Janeiro. Eles em Brasília decidiram que aqui no Rio de Janeiro a polícia não poderia fazer o seu trabalho nas comunidades do Rio de Janeiro. Essa semana a Polícia Federal bateu o recorde de apreensão de armas ilegais em Nova Iguaçu, na cidade aqui vizinha ao Rio de Janeiro, bateu seu recorde de apreensão de armas, nunca se apreendeu uma quantidade tão grande de armas, e diga-se de passagem, sua grande maioria, pelo que eu li no noticiário, são fuzis, ou seja, são armas pesadas, e é isso, o STF está tomando decisões que eram para o Executivo tomar, seja na esfera municipal, estadual ou federal, tomando decisões como essa de suspender uma lei que seria papel do Legislativo. Então, ou seja, o STF ele está tentando se sobrepor aos demais poderes. Sim. Então, acaba sendo um braço orquestrador, né, ou um braço de proteção, sem sombra nenhuma de dúvidas, ao governo atual, e trabalha, a sua pauta é atender ao governo atual nas suas necessidades ali, diretas e indiretas, e proteger e trazer a segurança não para a população, não para o bem da população, não para o bem do cidadão, nem para o cidadão até porque rico, essa ação nem para o cidadão mais pobre. Só faz mal. Vamos deixar claro para quem tá assistindo a gente o que essa ação faz. Havia uma lei das estatais de 2016 que dizia o seguinte: se a pessoa participou da campanha de um candidato, esse candidato venceu, essa pessoa que participou da campanha não pode ocupar cargo público. Tá? A não ser que ele seja eleito, né? Foi eleito lá, deputado, senador, aí é outra coisa. Mas uma pessoa que nem se candidatou, ela não pode. Por exemplo, eu me candidato a presidente e o Douglas me ajuda na minha campanha. Aí quando eu ganho para presidente, eu chego e falo: Douglas, agora você vai ser o presidente da Petrobras. Tu vai ganhar R$400 mil por mês. E no final das contas são compras, né? Porque eu falo assim: Marcos, eu vou entrar na sua campanha, vou te ajudar, vou aportar aqui tantos milhões na sua campanha, e você sendo eleito, a gente vai conversar aí sobre o que eu quero. Aí eu te pergunto, Douglas, fala com uma pessoa da esquerda, me perdoa, tá? Mas eu preciso ser sincero, e pergunta quem é Aloísio Mercadante. Não fazem ideia de quem seja. O cara hoje é presidente do BNDES. E não podia, Douglas. Não podia, e cara. aí, assim, para explicar na prática, né, para trazer
luz aqui aos fatos. Quando você pega um indicado político e coloca numa grande estatal, você está falando o seguinte, que você vai pegar a gestão da estatal que for e colocar para atender somente ao governo, aos interesses do governo. Ele não vai barrar não é nenhum interesses, interesse do governo. Vamos deixar claro, interesses pessoais dos governantes. Eu acho que a frase seria mais adequada seria essa. Não é atender aos anseios da sociedade, não é fazer com que a estatal passe a ser, deixar de ser deficitária para ser lucrativa, não é esse interesse, né? A partir desse momento lá de 2016, diversas estatais que antes davam prejuízo para o povo. Então, assim, se você paga imposto, não estou falando, é porque a nossa população de baixa renda entende que só quem paga imposto é o cidadão lá que tem um salário mais alto e vai naquelas categorias de impostos. Não. Você pode estar sendo isento do imposto de renda, mas quando você compra uma camisa, ela vem com imposto. Quando você compra o seu arroz, ela vem com muito imposto. O pão, o leite do seu filho vem com muito imposto. Quando você precisa de um remédio no momento de sofrimento, de angústia, que toda doença traz angústia, a fome traz angústia e remédio traz angústia. Porque quando você precisa de um remédio, você está sofrendo ali alguma dor, algum mal que te aflige. Você tem que pagar imposto. Então, se você acha que só quem paga imposto é o rico, você está totalmente enganado. Se você acha que o imposto impacta ou traz mais sofrimento para o rico, você está enganado. Tá? Então, o rico, ele vai continuar sendo rico pagando os impostos. Bom, então o imposto impacta muito mais na vida do pobre, porque se nós temos uma carga tributária em cima de alimentos básicos, se a carga tributária em cima de alimentos básicos está na faixa de 30%, a alimentação na renda do pobre significa 30%. Pesa muito mais para o Então, pobre. pesa muito mais. O rico, ele paga lá seus 27,5% de imposto em cima de sua receita, mas dependendo do seu tamanho, da sua riqueza, ele não vai consumir em bens e serviços tudo isso. Só que o pobre, ele sofre com isso, porque ele vai ter ali na sua roupa, na sua alimentação, no transporte, no seu telefone, enfim, na sua alimentação base. Cara, essa cultura de não se informar sobre política é muito triste, cara. Porque quando você não tem conhecimento, aí é que você é manipulado, né? E as pessoas não se ligam nisso. Então, voltando ao nosso tópico, né? As pessoas não se tocam o que essa ação do ministro Lewandowski impacta na prateleira. É simples. Se o Correio está deficitário em 1 bilhão por ano, esse 1 bilhão vai ter que sair dos cofres públicos. E para esse 1 bilhão ser reembolsado aos cofres públicos, serão aumentadas as taxas, os impostos. Assim. Simples assim. A forma de arrecadação do governo é imposto. Imposto. O governo não produz nada, o governo não planta um aipim. Não tem supermercado. O tem governo empresas, não produz. Então, até tem empresas, mas que com essa gestão atual só dão prejuízos. Exato. Tirando, então, óbvio, uma ou outra, como a Petrobras, tem que ser... E aí eu gosto de falar da estatal, fazer a relação do pai e do filho. Eu tenho filhos. Se meu filho arrumar uma dívida na rua, ele é menor de idade, quem tem que pagar sou eu. Eu sou responsável por ele. E o pai, né, sem a autoridade de pai, mas que trabalha com todo o patrocínio dos filhos, é o povo. Então, toda vez que uma estatal dá prejuízo, né, com todas as suas regalias que existem para
enfim. O salário de ninguém na estatal atrasa, tá? Não. Pode dar o prejuízo que for. Não, E exatamente. ainda tem participação dos lucros. Sem dar lucro. Mesmo dando prejuízo, as estatais pagam a participação nos lucros e tudo mais. Então, a partir do momento, saiba, se você ler em qualquer noticiário, jornal, notícia oficial de que uma estatal deu algum tipo de prejuízo, entenda, você está pagando essa conta. Sim. Você vai deixar de comer o pão, você vai ter mais dificuldade para comprar o seu pão, comprar o seu arroz, comprar o tênis para o seu filho, comprar a roupa, ajudar na alimentação na escola do seu filho e por aí vai. Quem vai sofrer mais é você, entenda, é você, cidadão, que vai ter que pagar a conta. O camarada que votou no Lula nem sabe quem é Lewandowski, nem Não sabe sabe, quem é Luiz Mercadante, mas, nem sabe quem instaurou a ação para pedir para o Lewandowski tomar uma ação sozinha, que foi o PCdoB. Eles não sabem dessas coisas. Menos ainda para onde vai o dinheiro, né? Só Quando que, se fala o BNDES, só por exemplo, entubam. o que é o BNDES? E quem mais sofre com isso é o pobre e ele não percebe isso. Então, assim, qual é o papel do BNDES? Né? O BNDES, explicando, é o Banco Nacional... que vai voltar a emprestar dinheiro lá para fora. Não é emprestar, porque a partir do momento que eu empresto a você, eu estou aguardando o retorno. Né? Toda relação financeira, existe sempre uma contrapartida e uma garantia. Ou seja, se eu te emprestei, se um banco te empresta um dinheiro, ele tem uma garantia ali que em algum momento, eu gosto de usar o exemplo do consignado. O consignado todo mês está lá debitando na conta do cliente do banco, né? O cliente fez um empréstimo com o banco, todo mês vai sendo descontado. O BNDES não tem essa contrapartida. Então, qual é a perda de alguém que não paga um empréstimo do BNDES? Nenhum. Qual é o prejuízo de quem não paga, né? Porque se você tem algum compromisso financeiro com alguma instituição financeira, se você não pagar, no dia seguinte você tem impostos, multas, juros e tudo mais. No BNDES não existe, ainda mais com esse governo, não existe essa contrapartida, não existe essa segurança de que um dia vai existir o retorno desse dinheiro. Então, é um dinheiro que vai sem nenhum tipo de garantia de retorno. E quando o dinheiro é emprestado para financiar uma obra em outro país, menos ainda. Não vou pagar e acabou. É assim. E acabou. Sem nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de dor de consciência. É o nosso dinheiro, Douglas. Mas aí é que está, é o nosso dinheiro. Então, assim, é importante, quando você vê alguma propaganda do BNDES na televisão, falando que está apoiando algum outro país, entenda, é você que está pagando aquela obra, enfim, seja o que for fora do país. É verdade. Você não vai ter retorno nenhum desse dinheiro. Você não tem retorno nenhum. O retorno desse dinheiro, na verdade, vai ser feito em impostos para você pagar. Não, o calote é da Venezuela, quem paga é o Douglas. Quem paga é o Marcos. A conta é nossa, você é só responsável pela conta. Então, entenda o seguinte, se alguém está comendo bem na Venezuela, é você que pagou esse jantar. Talvez você não esteja comendo tão bem quanto eles. Nada mal que os caras comam bem lá, que comam bem. Que comam bem. Mas que não tirem da mesa do pobre do Brasil, né? Isso Então, não com o nosso dinheiro, né? Então, é importante. Eu acho que a minha visão está muito longe ainda de ter uma boa democracia, uma população bem informada, mas eu entendo que nos últimos anos tivemos alguns avanços. Hoje,
gostaria de ver em todas as esferas da sociedade, em todos os cantos. Eu gostaria, hoje eu não tenho esse privilégio de participar de encontros dos mais abastados de dinheiro, mas gostaria de sentar à mesa e discutir de política, como também sentar à mesa e conversar com as pessoas mais simples e mais humildes de condição financeira, e poder olhar essas pessoas também discutindo, conversando, questionando, né? Entenda, se você está pagando, faz todo sentido você questione para onde está indo o seu dinheiro. Né? Nós precisamos fazer isso. É um sonho. Eu entendo que nós não teremos mudanças de pensamento, de forma de governar, de forma de legislar ou de aplicar e assegurar as leis, se nós não tivermos uma população bem informada, esse é o primeiro clara, passo. Esclarecida e questionadora sobre Douglas, tudo. tu falou tudo agora. Esse é o primeiro passo. O povo não vai ser desescravizado enquanto não decidir se informar. É simples assim. Porque eu vou te falar, eu não faço ideia de quem está no Big Brother, mas eu sei que hoje está tendo algum Big Brother aí, alguma versão do Big Brother. Mas o povo sabe, entendeu? E discute sobre isso e conversa com... Eu não tenho nada contra gostos, cada um com seu gosto, cada um que... Ok, mas olha só, se informa sobre a realidade do seu país, se informa sobre a realidade da sua cidade, do seu estado. Não seja ludibriado, consumindo só cultura, o que não é cultura, tá? Cultura fala de comportamentos de uma sociedade, não o que impõe para uma sociedade, isso aqui é cultura, faça isso. Não, fala sobre comportamentos de uma sociedade. Tem estados no nosso país que a música é sertaneja, tem estados que é o pop, então eu não posso chegar no Nordeste e falar, não, rock é a cultura do Nordeste. Não, quem define a cultura deles é o que eles vivem, não o que manda se fazer, mas empurram para o pobre o que é cultura, o que é informação, e o pobre precisa acordar, como você falou. Enquanto não tiver uma mudança de mente dessas pessoas, a situação do país não vai mudar, porque de verdade, se você for parar para ver de uma forma abstrata, Douglas, a culpa do que está acontecendo é nossa. Sim, exato. A gente fala, é do Lula, é do Bolsonaro. Não, é nossa, porque a gente não se informa, a gente não busca saber quem comanda o quê. A gente só dá o voto porque um dia alguém fez uma benfeitoria direta para mim. Então, Douglas, a questão é o que a gente consegue mudar de cultura do povo. Porque não adianta eu falar aqui, o que tem que mudar é a mente, o que tem que mudar é você, é a gente conseguir influenciar o meio que a gente fala. Eu falei isso no primeiro podcast, e você não pode fazer isso de forma incisiva, porque senão você se torna chato. Daqui a pouco você é o chato da política, que só fala em política, e todo mundo, quando você chega, todo mundo sai. Isso não pode acontecer. Mas, por exemplo, para os seus filhos têm que saber a verdade. Então, de forma inteligente, ensinar a eles. E outras pessoas, eu vou te falar, você acaba se tornando uma referência. As pessoas acabam vindo te perguntar sobre um assunto que percebem que você domina, entendeu? Óbvio, não é uma regra que todo mundo que você falar vai mudar. Exato. Tem que ser ciente, mas Douglas, tem que falar. Tem que falar. Tipo, eu não quero convencer o fulano a ir na minha ideia. Eu só quero convencer uma coisa para cada pessoa. Se informe. Se informe. Não, se informe. Se informe. Busque informação e tudo mais. Se informe, porque eu lembro, cara, há tempos atrás, uma pessoa veio falar comigo e falou, viu lá quem saiu do Big Brother? Eu não vejo Big Brother, deve ter uns 15 anos. Você viu lá quem saiu do Big Brother? E eu, chato que sou, olhei e perguntei para essa pessoa, qual é a cotação do dólar hoje? A pessoa não sabia nem o que era a cotação. Não.
Tá? Então, nada contra. Cara, gosta de Big Brother, assista. Mas, irmão, se informe, porque senão você vai ser uma folha ao vento. Vai ventar para cá, tu vai ser levado, para lá tu vai ser levado. Uma discussão que eu procuro, Marcos, eu tenho refletido muito sobre o que eu posso contribuir de forma individual para a sociedade. Eu sempre Sim. penso nisso, tá? E, enfim, eu chego... É algo que está muito comum e ultimamente tem estado muito latente no meu dia a dia, enfim, nas minhas reflexões diárias e rotineiras. Uma coisa que eu procuro com as pessoas com que eu lido, sejam as mais próximas ou pessoas que esporadicamente eu tenho algum tipo de contato, eu sempre tento trazer o pensamento e a seguinte ideia: não dependa ou não terceirize a gestão da sua vida a um governante. Eu não, eu tenho certeza, é o pior cenário que você pode trazer para o seu futuro. A pior forma que você pode pensar no seu futuro é terceirizar a sua vida e a gestão da sua vida na mão de um governante. E tudo que o PT quer e tudo que o governo atual quer é tomar conta da sua vida. Sim. Ele vai te oferecer algumas benesses que não são benesses, e o que ele está te dando, ele não está dando porque ele é bonzinho, ele foi lá, trabalhou, não é uma caridade. Uhum. E eu vou te falar, e digo, mas não é nenhuma esmola. O que ele está dando é um pedaço do que ele tomou de você. Ele está te devolvendo um pedaço do que ele te roubou, do que ele te extorquiu. Então, não percebe isso, sem dúvida. Eu fiz algumas viagens agora de férias com a família e eu tive em 2 estados do Nordeste e na primeira viagem eu quase desisti de voltar para o Nordeste e felizmente eu persisti na ideia, fui visitar um amigo e consegui ver no segundo estado uma realidade muito diferente. Uhum. E aí diferente como, Douglas? Na gestão da cidade, você via uma população mais bem informada. Na cidade que você... Ceará. Eu fui à Bahia, ao sul da Bahia. Não, mas na segunda foi o Ceará. E eu fui a Paraíba. Eu adorei o estado da Paraíba. Achei a população, as poucas pessoas com quem eu lidei, mais bem informadas do que a população que eu lidei na Bahia, no sul da Bahia, propriamente dito. A Microsoft fica na Paraíba, né? Na Campina Grande, né? Isso, eu fui em Campina Grande, tive o prazer, eu desfiz toda a minha ideia que eu tinha de Campina Grande. Para quem não sabe, eu tinha, acho que 15 anos, houve uma grande seca no nosso país, no Nordeste, então houve um movimento muito grande de doação de alimentos e distribuição. Eu tenho uma tia que ela participou desse movimento e, enfim, a quantidade de alimentos que foram levados e doadas me trouxeram, me criaram uma ideia do Nordeste e principalmente um pouco mais ali de Campina Grande, do Sertão, totalmente diferente do que eu vi agora. E felizmente eu tive uma felicidade muito grande em conhecer Campina Grande. Foi uma passagem muito rápida, mas muito feliz. E no sul da Bahia não, eu passei ali por algumas cidades e vi uma população que ela tem um buraco em frente à sua loja. Eu parei em frente a um comércio com um buraco muito grande na rua e eu questionei, cara, não tem como tentar amenizar esse buraco, porque vai te trazer prejuízo. Rapaz, esse buraco está me fazendo muito prejuízo, ele já está aí há 2 anos, se eu não me engano, 1 ano e meio, algo do tipo.
Eu falei, está te trazendo prejuízo? Eu falei, está me trazendo muito prejuízo. Eu falei, você não pensou em você contratar um carro, uma caminhonete, algo do tipo, e tapar esse buraco, mesmo que não seja a melhor forma? Terra, pedra. Ah, não, isso aí o nosso prefeito aí falou que vai fazer, nosso governador. E não vai fazer, não fez, não vai fazer, é simples. E aí eu parei e me deparei, eu falei, cara, o rapaz tem um comércio que para sustento ali da sua família, mas ele está entregando toda a sua vida, literalmente, 100% na mão do prefeito, na mão do governador. Ele está totalmente à mercê de qualquer decisão do governo. Então, assim, o dia que o governo for lá, se decidir ir um dia, talvez seja tarde demais. Talvez a loja dele já tenha fechado. Entendeu? Então, assim, eu tentei parar em frente a esse comércio, eu não consegui entrar, ele tem um estacionamento e não consegui usar, porque meu carro é baixo, só tinha os únicos carros que tinham usando estacionamento eram picapes ou carros bem altos, nenhum tipo de carro de passeio baixo, enfim, consigo parar lá. Eu parei porque eu estacionei muito longe, estava andando, e eu só parei para almoçar no estabelecimento dele por um motivo. Eu estava com fome e não encontrei outro estabelecimento. Simples assim. Deu um jeito, estacionou em qualquer lugar. E como um bom gordo, quando tem fome, tem pressa. Esse é o único motivo que me fez gastar um dinheiro lá no estabelecimento dele. E até uma comida boa, diga-se de passagem, bem simples. Meu Deus. Comércio bem simples. Eu estava querendo comer uma muqueca, não consegui chegar no local e estava com fome, parei ali um restaurante bem mais simples para comer. E pela qualidade da comida, talvez ele poderia cobrar mais do que me cobrou, se tivesse condições de eu estacionar ali mais próximo e tudo mais. Ou seja, ele entregou o seu negócio, está nas mãos do governo. E ele está falando de um empreendedor, né? Eu estou falando de um empreendedor, então é um empreendedorismo de subsistência, né? Não é. Sim. Não é aquela veia, né? Do Mas, empreendedor. bom, de qualquer Mas forma, mas é. um empreendedor. Ô Douglas, mas a E questão aí, é essa. quando você fala do impacto de decisões dessas, impacta na vida desse cidadão, impacta na vida de funcionários que ele tinha e ele deixou de ter. Eu fui em janeiro, na alta temporada, e ele estava lá com a sua família atendendo a população e disse que já teve funcionários, como estava tendo problemas e prejuízos por conta de um buraco em frente à sua loja. Caramba. Ele teve que abrir mão de funcionários. Então, o impacto em todas as esferas, não é mais uma vez, o impacto para o rico é o menor. Só que quando você vê um rico na televisão, quando você vê um artista rico na televisão, trazendo todas as suas demagogias, saiba, ele tem casa nos Estados Unidos, ele tem casa na Europa. Sim. Se apertar aqui e ficar ruim, a segurança, a criminalidade... Na época da eleição, esse camarada vem fazer comercial Mas ele vem fazer comercial. Porque... Mas sabe onde ele mora? Ele mora na Califórnia. Exato. Ele mora em Miami. Não, e se mora no Brasil, mora em condomínios seguros. Com um aparato de Mas segurança normalmente não muito mora, grande. porque para sair para certos lugares eles têm que passar por locais inseguros. Sim. Então, assim, a gente precisa parar de demagogia, precisa entender que decisões ou indicações políticas, quando se fala em indicação política, a gente está falando de alguém que não faz a mínima ideia em gestão. Douglas, a gente pode fazer isso a gente pode fazer isso para frente. Mas eu vou te falar, cara, eu aposto contigo, se a gente saísse aqui na rua agora, parasse 15 pessoas e perguntasse o que você achou da decisão do ministro Lewandowski que cancelou a lei. Cara, eu chuto que as 15... Não teremos opiniões. Eu chuto que as 15 não teremos falar, respostas, interação. O que ele fez? Sim. E o que isso impacta? Entendeu? Rapaz, se a gente achar uma, porque é cultural, entendeu? E o que a mídia está falando agora?
Tá falando das joias do Bolsonaro. A mídia tá falando das joias do Bolsonaro. Porque eles jogam ensaiado, cara. Eles jogam ensaiado. E relato aqui, eu tenho certeza que você concorda comigo. Se houve erro, que haja punição. Ponto. Sim. Ponto. Só que a gente sabe. Mais uma vez. A gente sabe o que é uma cortina de fumaça. A mídia não está falando, não está no Jornal Nacional. Que haja transparência, né? Sempre. Mas aí volta o início, né, da nossa conversa. Questão da transparência. Eu não acredito em uma boa gestão sem transparência. Não acredito. Só que uma gestão que não é transparente, ela não gosta de opiniões. Ela não gosta de opiniões. E isso leva a gente ao próximo assunto, o último desse podcast. A gente vai passar um vídeo agora e você vai dar uma olhada nesse vídeo que a família Dinossauro fez. É muito interessante como os programas americanos, né, eles tocam a política. E esse vídeo é da família Dinossauro e fala sobre o poder da fala, o poder da liberdade de expressão. Então assiste aí que daqui a pouco a gente vai comentar esse vídeo. Por que não fazemos uma lista com todas as palavras que nos incomodam e depois as proibimos? Por que só as palavras? Por que não as ideias também? Ei, espere um pouco. O quê? Não estamos indo longe demais? Escute aqui, você quer uma nação onde todos tenham total liberdade verbal e você tenha que passar todo o seu tempo supervisionando seus filhos? Ou prefere que o governo cuide disso e você tenha então mais tempo livre? Ah, sim, tempo livre, é claro. Eu prefiro tempo livre, ótimo. Número 63. Qualquer palavra que se pareça com smooth também está proibida. Isso não faz sentido. Não, isso faz sentido sim. O número 6 será substituído por não é 5. Peraí, devagar. Então vai ser 5, não é 5, 7, 8, 9. É assim, Isso mesmo, viu como é fácil? Entendi, Uma fêmea com o nome Su agora será conhecida como Millie. Faz sentido. E as vacas não devem mais fazer mu. Ao invés disso, devem dizer frases completas. mas tudo isso é ridículo. O que me leva ao número 64. Ninguém tem permissão para questionar, reclamar, nem mesmo discutir esta lista. Nem discutir. Ei, parem com isso! Meu amigo, quando a gente perde o poder da fala, o direito de falar, a gente perde o nosso direito de ser quem a gente é. Dignidade até. De dar opinião, e o que reina num diálogo, numa conversa, numa entrevista, num podcast, vai ser o medo. Será que viveremos isso aqui no nosso país, Douglas? Na verdade, talvez essa pergunta esteja atrasada, né? Fala aí. Sim, estamos atrasados. Já perdemos o nosso poder de comunicação, nosso poder de expressão de opinião, e temos que tomar cuidado, temos que agir, enfim, e cuidar. Como diz aí no vídeo, é mais fácil, né? Toda proposta, quando vem uma proposta do governo, no início do vídeo fala assim: você prefere cuidar dos seus filhos ou deixar isso para gente? Para o governo. Nós cuidamos disso para você. Ou seja, ele não mostra a real intenção dele, né? Ele não, no vídeo ele já, cara, deixa que eu cuido da sua vida. Então ele está dizendo ali o seguinte, que o governo vai decidir a opção sexual do seu filho, ele vai decidir se seu filho vai estudar ou não, ele vai decidir se seu filho pode ser um engenheiro ou um marceneiro. Ele vai decidir se o seu filho vai ter dignidade no futuro. E é isso que ele vai fazer. Então, ele não vem falar assim: olha, eu quero tirar a sua liberdade de expressão, eu quero tirar o seu poder de cuidar da sua família, eu quero tirar a possibilidade que você tem de cuidar bem dos seus filhos, da boa escola, instruir o seu filho, orientar o seu filho para uma profissão. Eu quero tirar tudo isso. Eu quero destruir,
né, a sua família, ou eu quero tirar todo o seu poder de raciocínio e de expressão, para que eu tome 100% controle da sua vida. E eu decida se você pode ir para um lugar ou não, eu decida se você vai ter arroz em casa para comer ou não, se você vai ter um pãozinho de manhã e um café para comer. Isso tudo vai ficar sob minha gestão. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que o pai de família, a dona de casa, sejam os melhores personagens ou atores na criação, na educação dos filhos. Eu não acredito que um governante lá em Brasília possa administrar a minha casa e a minha vida tão bem quanto eu posso, quanto você pode e quanto qualquer cidadão pode. Douglas, no último podcast, a gente estava conversando sobre essa questão que você falou, né? Daqui a um tempo, você não vai poder falar para o seu filho que o certo é ser hétero, tá? Daqui a um tempo, se você chegar e falar para o teu filho, olha só, você nasceu homem, então você tem que ser homem. Você nasceu mulher, então você tem que ser mulher. Daqui a um tempo, isso vai ser criminalizado. Por quê? Começou com o trato, né? E nós todos entendemos que devemos tratar todos da mesma forma, de igual forma, independente de suas escolhas. Ponto. Tratar bem e tratar de igual forma todos, independente de suas escolhas. Mas eu tenho princípios, eu tenho linhas de criação. Então os meus filhos vão seguir essa linha de criação e os meus filhos vão aprender que homem é homem, mulher é mulher. Ah, mas tem o fulaninho lá no... Mas não é melhor terceirizar isso não? Essa administração? Mas tem um fulaninho lá no ambiente que eu frequento, trabalho, escola, que seja, que não pensa assim. Respeite ele, não maltrate ele, seja uma boa pessoa com ele e vida que segue. Mas você nasceu homem, você vai ser homem. Daqui a um tempo. Falar isso, hoje é só antiquado, hoje é só discutível, que coisa feia você falar um negócio desse, hoje é só isso, daqui a um tempo isso não vai ser permitido, e pode levar a julgamento, e eu digo isso, não é que eu estou profetizando, falando vai ser assim, eu digo, no caminho que estamos seguindo, na linha que estamos traçando, é o resultado do que nós estamos tendo de ação e do caminho que esse estamos vídeo fala, Douglas, tem caminhando. A ver com isso, se a gente não fizer nada hoje, isso aqui, cara, eu dou muita importância para isso aqui que a gente está fazendo. Se a gente não fizer isso aqui hoje, amanhã a gente não vai poder fazer isso aqui. Simples assim. E sobretudo, eu gosto de despertar a atenção das pessoas o seguinte, pensem, Sim. Quando você vê uma notícia de que o governo quer tomar conta de algum pedaço da sua vida, entenda, ele está querendo tomar conta da sua vida e decidir para você o que é melhor para você e tomar conta disso. E só tem um único beneficiário nessa ideia que eles tentam vender, que são, individualmente, o próprio governo, para manter... E a cúpula, né? E a cúpula, e manter... Não é o governo todo, o controle. Então, se você falar para mim, na Venezuela ela está ruim para todo mundo, não, tem gente bem lá. A primeira linha ali de escalão colada com o governo está bem, cara, está comendo do bem e do melhor. Exatamente. A população está passando fome, morrendo de fome. A fome não é a realidade de todo mundo. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e tentar quebrar esse caminho, esse movimento. E não ceder espaço. E cada espaço que a gente ceder, para voltar depois é complicado demais. Mais uma vez, ninguém te oferece algo ruim falando que é ruim. Quando alguém quer te enrolar, se um camarada quiser te vender um carro, uma moto, todo irregular com documentação, todo cheio de problemas, motor filé, ele não vai falar o seguinte, de suspensão. Ele não vai falar para você que o carro está todo ferrado. Ele não vai fazer isso.
Ele vai falar, olha, esse carro está todo ótimo, o motor zerado, eu fiz retífica de motor, pintei semana passada, eu fiz isso, fiz aquilo outro. É verdade. Ele não vai te falar. Então, tudo que é ruim, ninguém vai te vender o que é ruim como ruim, sendo ruim, ou um produto ruim. Na igreja, Ele vai te vender como algo bom. a gente aprende que o diabo nunca te oferece veneno num copo escrito veneno. Veneno. Então, quando um governante fala que você vai comer picanha, se você não trabalhar, se você não acordar cedo para trabalhar, se você não procurar progredir no seu trabalho, trabalhar bem, avançar e evoluir, você não vai ter o luxo que o governo está te vendendo. Nem 3 mil E nem- dias. Exato, todas essas facilidades não existem. Né? Eu vejo pessoas caindo aí, amigos nossos, Conhecidos. que caem nos seus hábitos. O seu maior sofrimento é por conta de não querer ou não encarar a vida como deve ser encarada. Trabalho. Trabalhe, você vai produza algo para a sociedade de alguma forma com o trabalho e a sociedade vai te retribuir com algum pagamento e você vai consumir. Se você não espere, eu falo muito isso principalmente para os mais jovens, não esperem o pai te sustentar, não espere o governo. Cara, trabalhe, estude para que você tenha condição de ser independente. É isso aí. É difícil no nosso país, muito difícil qualquer desenvolvimento pessoal, mas ainda é possível. Muitos obstáculos, meu Deus. E com a população com essa direção, trabalhando, pensando que ela tem que cuidar da sua vida, ela é capaz e ela é a responsável por administrar a sua vida, administrar e cuidar da sua família, no sustento, na educação e na informação, é o caminho que nós temos para poder mudar o cenário e mudar esse caminho que nós estamos seguindo hoje, que é um caminho ruim. Eu entendo também que nós estamos num caminho para um precipício. Sim. E nada melhor do que a educação e conscientização da população. Eu não preciso conscientizar. Eu tentar discutir com o político é inútil. Porque ele só tem uma finalidade, enriquecer as minhas costas. Então, toda vez que algum político tenta conversar comigo, eu tenho bem claro a finalidade e o objetivo dele na conversa dele comigo. Me enrolar e ganhar dinheiro e enriquecer nas minhas costas. Ponto. Então, a população precisa ter essa visão. É simples. É simples. Não é complicado. Da autossuficiência e da independência do que nós temos aí de governo, principalmente agora que complicou bastante. Bom, eu quero aqui agradecer meu amigo Douglas, meu amigo aí de pelo menos 30 anos, acho que é um pouquinho mais que isso. E valeu mesmo, papo bom, moleque inteligente pra caramba. Moleque é uma forma carinhosa, né, porque já tá bem velhinho. Mas se despede da galera aí, Douglas. Bom, quero agradecer aí a oportunidade, esse tempo que nós passamos aqui. Eu espero ter que com a nossa conversa venha trazer alguma luz ou chamar a atenção à informação, chamar a atenção à conscientização, que é muito importante para a nossa sociedade, para a nossa população e para o desenvolvimento, né, das próximas gerações aí, principalmente. Tá, joia. Agradeço também ao meu filho Paulo, que está aqui editando a nossa mesa aqui de edição, ajudando a gente nesse podcast. Obrigadão, filhão. Douglas, muito obrigado. Obrigado a vocês que assistiram o nosso podcast. Comentem, curtam, compartilhem. Um forte abraço e fiquem com Deus. Um abraço a todos.